Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste domingo, 21 de fevereiro de 2021, né? 21/2 de 2021. E esse vídeo aqui é uma atualização do vídeo que eu gravei na sexta-feira, né? Tá até aqui no card aqui, se vocês quiserem conferir. Que eu falo aí sobre as chances, né, das equipes escaparem do rebaixamento, né? São 5 equipes com possibilidades matemáticas de serem rebaixadas. E naquele vídeo eu trouxe o que cada equipe precisa fazer e torcer para não serem rebaixadas. E a abertura da rodada desse sábado, né, teve aí a goleada fora de casa, uma goleada surpreendente fora de casa do Bahia por 4-0 sobre o Fortaleza. E isso deu uma mexida naquelas contas, né? Porque esse jogo do Bahia, que era um confronto direto contra a equipe do Fortaleza, foi um jogo chave. E o que esse jogo apontou? O que esse jogo significou? Significou que neste domingo, à tarde e à noite, né, podemos aí conhecer já as duas últimas equipes rebaixadas e o Brasileirão ir para a última rodada já com os 4 times rebaixados, né? Então eu vou passar aqui para vocês aqui na tela toda essa matemática, né? E dizer que o Goiás tem que vencer hoje, né? O Goiás, só a vitória hoje contra o Red Bull Bragantino em Goiânia dá uma sobrevida ao Goiás, e o mesmo vale para o Vasco, né? Se bem que se o Vasco empatar ainda vai ter uma remota chance, mas daí vai ter que ser assim vai ter que ter uma combinação de resultados galáxias para conseguir se manter. Então vou colocar aqui na tela aqui a classificação, né? E como é que... Opa, isso aqui é assunto para noite. Tá aí, ó. O Bahia com a vitória ultrapassou o Fortaleza, né? Chegou aos mesmos 41 pontos que o Fortaleza. Só que ultrapassou o Fortaleza no número de vitórias, né? O Bahia foi a 11 vitórias contra 10 do Fortaleza, né? Abriu 4 pontos de frente para o Vasco e abriu 5 pontos de vantagem para o Goiás, né? Isso não significa que o Bahia ainda esteja livre do rebaixamento. O Bahia, dependendo do que aconteceu hoje, ainda pode precisar arrancar um pontinho do Santos. Mas a situação mais preocupante agora é de Vasco e Goiás. Vamos começar pelo Vasco, que joga, né, às 4 da tarde lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians, né? O Vasco, que alguns poucos anos atrás, né, coisa aí de uns 12, 13 anos, ele enfrentou o Corinthians no Pacaembu, e o Corinthians precisando da vitória, né, para escapar do rebaixamento. O Vasco acabou vencendo e aquilo praticamente mandou o Corinthians para a Série B. Hoje os papéis estão invertidos, né, com a diferença que o Corinthians pode, de fato, matematicamente mandar o Vasco para a Série B. O Vasco tem 37 pontos e 9 vitórias. Ele mesmo que vença hoje, ele não deixa a zona do rebaixamento. Ele fica ali com 40 pontos, um ponto atrás de Bahia e Fortaleza. Se ele empatar, o que acontece se ele empatar esse jogo? Se ele empatar o jogo, ele já não consegue mais alcançar o Bahia, porque ele iria a 38 pontos. Mesmo ele vencendo o último jogo contra o Goiás, ele chegaria aos mesmos 41 pontos que o Bahia, mas ficaria apenas com 10 vitórias. Portanto, o empate do Vasco contra o Corinthians só faz com que ele tenha a chance de ultrapassar o Fortaleza, né? Porque daí ele ficaria com 38 pontos, vencendo na última rodada, chegaria aos mesmos 41 pontos. Isso considerando que o Fortaleza perdesse para o Fluminense, né? Os dois ficariam com 10 vitórias. Porém, aí entra o grande problema: saldo de gols, né? O Vasco andou tomando muitas goleadas aí no campeonato, né? Tem uma das piores defesas do campeonato, tomou 54 gols. E esse é o grande problema, porque a diferença deles do saldo hoje é de 12 gols. Exatamente, 12 gols. Se o Vasco empata hoje, né? Pra gente seguir aí com essa conta que pode levar a disputa para o saldo de gols. A última rodada, o Vasco teria que fazer, vamos lá, na conta simples, 6-0 em cima do Goiás, né? Do Goiás. E o Goiás, que pode chegar nessa última rodada também brigando para não cair. E o Fortaleza teria que perder do Fluminense de 6-0 também, né? Então é uma conta aí muito louca, muito improvável, né? Então, pro Vasco mesmo, é só a vitória que interessa nessa tarde, né? Senão, do contrário, estará novamente na Série B, né? Pro Goiás a situação é até pior, né? O Goiás tem 36 pontos. O empate contra o Red Bull Bragantino, esse jogo acontece 8h30 da noite lá na Serrinha. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino. O Goiás tem 36 pontos. Se vencer, ele vai a 39 e fica a 2 ainda de Bahia e Fortaleza. E tem um confronto direto com o Vasco
na última rodada fora de casa. De repente ele pode até pegar um Vasco rebaixado, a gente não sabe o que pode acontecer. A vantagem do Goiás é que ele vai entrar em campo hoje já sabendo o que aconteceu com o Vasco, né? Essa é a única vantagem que o Goiás tem. Mas o empate já manda o Goiás também de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem que vencer para seguir com chances aí de seguir aí brigando ainda por sua permanência, né? O Goiás que não faz um mau segundo turno, pelo contrário, faz um ótimo segundo turno, mas está pagando pelo primeiro turno muito ruim que fez no começo do campeonato, trocas de treinadores, enfim, muitos problemas aí que o Goiás enfrentou no começo do campeonato que agora estão pagando a conta. Bom, vamos ver aqui quem que pega quem então na próxima rodada, né? Todos os jogos na quinta-feira, né, para variar, por conta aí desse jogo Fluminense e Fortaleza, né, no Maracanã. Nessa situação, suponhamos que Vasco e Goiás vençam, o Fortaleza ia precisar de uma vitória, né, para depender só dele, para escapar, né? O Bahia, mesma coisa, o Bahia acho que até com empate pode escapar. Não, o Bahia também precisaria de uma vitória, né, caso o Vasco e o Goiás vençam nessa rodada, né? O Bahia ia precisar de uma vitória também. O Bahia que joga contra o Santos, né, na Itaiapavari e na Fonte Nova. E tem o confronto lá direto, né? O Vasco jogando contra o Goiás em São Januário, né? Então, todos os jogos na próxima quinta-feira, 8h30 da noite. Então, essa é a briga, é a situação do rebaixamento, a briga contra o rebaixamento, né? Que essas 5 equipes aí estão brigando, né? Tô até esquecendo de considerar o Sport, né? O Sport era a quinta equipe. O Sport está ali na 14ª colocação, tem 42 pontos. E ele, se o Vasco e o Goiás tropeçarem, o Sport está livre, né? Aliás, o Sport em relação ao Goiás já está livre, porque o Goiás pode chegar aos 42 pontos que tem o Sport, só que ele não alcança no número de vitórias. Então o tropeço do Vasco hoje também livra a cara do Sport. O Sport que tem o Atlético Paranaense, aliás, esse jogo do Atlético Paranaense é na última rodada. Voltando aqui uma rodada. O Sport que vai pegar o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro já tem chance de título na Ilha do Retiro às 16 horas. Então, o Sport aí precisa só de um empate para se manter, né? Ou um empate ou um tropeço do Vasco, manter um Sport aí na primeira divisão. Mas ainda voltando a falar só do Vasco e Fortaleza, né? Olha o que o confronto direto faz, né? O Vasco e o Fortaleza jogaram recentemente e o Fortaleza meteu um 3-0 no Vasco, né? E esse resultado é o que está determinando aí o que vai determinar aí talvez a permanência de um e a queda de outro, porque se o Vasco tivesse vencido, o Vasco teria 40 pontos e o Fortaleza teria 38, então foi um jogo assim mesmo de 6 pontos, né? Então essa é a situação das equipes. Bom, gente, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para você. Tô gravando esse vídeo aqui de manhãzinha, né? Mais tarde tem mais vídeo, tem live hoje após o jogo da final da Copa Verde, né? Então se você não está inscrito, aproveite para se inscrever. E deixa aqui nos comentários, né? Você acha que os dois rebaixamentos serão definidos hoje? Ou você acha que Goiás e Vasco, principalmente o Vasco, vai ganhar uma sobrevida e vai levar aí a decisão da sua permanência para a última rodada? Deixa aqui nos comentários aqui, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!